professora, tudo bem? Então, eu tô começando a estudar escala, mas eu preciso fazer isso de um jeito que funcione, que eu realmente consiga aprender. Você pode me ajudar nessa? Essa sua pergunta é das boas. Só que para responder essa pergunta, eu vou dar um pulinho, ou melhor, eu vou dar um mergulho logo ali. Vem comigo. Caraca, Mauro! Que presepada é essa? Você tá atrasado. Ué, tava preparando minha roupa de mergulho. Aula não é lá embaixo hoje? Mais ou menos, Mauro, mais ou menos. Vamos lá. Que isso, gente? Pô, Gabi, eu achei de fato que a gente fosse mergulhar. Já tava me sentindo James Cameron. Mas a pergunta que não quer calar, por que você me trouxe aqui? Calma, Mauro, eu vou te explicar por quê. A gente tá vendo aqui um submarino e esse submarino não é do dia pra noite que vai pra dentro do mar. Os engenheiros, eles precisam projetar, eles precisam desenhar e esses desenhos envolvem muitos cálculos matemáticos. Bora lá conhecer o interior do submarino? Vamos nessa. Vamos. Bora lá então, Mauro, conhecer o submarino Riachuelo 22. Bora lá. Vamos descendo. Reparem que a escada é íngreme, porque a paisagem começa a desaparecer do horizonte. Nesse patamar, olha lá o Mauro. Mauro, dá um tchau pra galera. Nesse patamar a gente tem uma escada com degraus muito curtinhos. Meu Deus. Mauro, olha que lugar incrível. Tem muita matemática espalhada por aqui, olha. A gente pode aproveitar esse lugar para falar de escala. Bora deixar esse lugar com a nossa cara? Bora lá então. E aí, tá vendo? Eu falei que ia transformar esse espaço num espaço com a nossa cara. Mauro, tu reparou lá fora que a extensão do submarino ela é imensa? Quando a gente fala de medida, a gente está falando de distância. E distância, no sistema métrico, a gente usa o metro. O metro é a unidade de medida mais usual, tem os seus múltiplos, no caso o mais utilizado é o quilômetro, e tem os seus submúltiplos, como decímetro, centímetro e milímetro. Você tem ideia, Mauro, de quanto que mede esse submarino? Então, Gabi, quando a gente estava descendo a escada, tinha uma informação que dizia que esse submarino tem 89 metros. Para vocês terem uma noção, Gabi, qual é a sua altura? Eu meço 1,66. 1,66 significa que esse submarino dá 54 Gabis aproximadamente, é muita coisa. Muita coisa. Essa ferramenta que você utilizou, Mauro, ela é muito frequente na matemática. A gente chama de razão. A gente compara duas unidades de medida, duas grandezas, né, na verdade, duas medidas, e estabelece ali um comparativo. Isso é muito frequente em escala. Sim. Galera, nós já falamos aí sobre o comprimento do submarino. Agora a gente vai falar da parte mais interessante. Como o submarino ele afunda. Para ele submergir, os tripulantes eles abrem as válvulas do tanque, fazendo com que entre água dentro desses tanques.
Essas águas que entram no tanque, como elas são mais pesadas, são mais densas do que o ar, o submarino, ele afunda. E para controlar essa profundidade, para controlar a profundidade do submarino, eles calculam uma proporção de líquido dentro dos tanques. E com isso, o submarino consegue submergir. Super interessante. Muito, Mauro. Quando a gente fala de proporção, a gente está falando de matemática, né? O que é proporção mesmo? Quando a gente fala de proporção, Gabi, a gente está falando sobre uma igualdade entre razões. A gente já falou sobre razão, que é a comparação entre coisas. Então, quando a gente faz uma igualdade entre essas razões, quando a gente está trabalhando com a mesma espécie, mesmas unidades de medida, a gente tem algo proporcional, que é super importante para a gente na matemática. E é bom lembrar pra galera que tem grandezas que são diretamente proporcionais e grandezas que são inversamente proporcionais. Em grandezas diretamente proporcionais, a gente tem um comportamento proporcional, porém, quando uma cresce, a outra cresce de maneira proporcional. Já nas grandezas inversamente proporcionais, enquanto uma cresce, a outra decresce, mas ainda assim mantendo a proporção. Sim, perfeito, Gabi. E aí a gente entra num assunto que é super importante e querido por vocês, que é a regra de 3. A gente trabalha muita coisa com a regra de 3. Então, para a gente ter a noção do que vai ser essa regra de 3, a gente precisa saber o que são grandezas diretas, inversamente proporcionais, para trabalhar aí de forma exemplar quando a gente fala de regra de 3, que é um assunto super importante para vocês. Mauro, eu acho que a galerinha já está preparada com todas as ferramentas necessárias para falar de escala. Vamos lá em cima? Vamos dar uma olhadinha no submarino por cima? Mauro, acho que agora você entendeu porque que eu te trouxe aqui. Você já olhou a extensão desse submarino, 89 metros. Como que os engenheiros projetaram isso numa única folha de papel? Você sabe dizer? Sim, isso a gente consegue projetar, Gabi, graças à escala. A escala é uma divisão entre o comprimento do desenho, que está na folhinha de papel, sobre o comprimento na vida real. Sendo que essas duas unidades aí precisam ser as mesmas, né? A gente não pode dividir duas unidades distintas. Sim. Além de escala, a gente fala em proporcionalidade, regra de 3, até mesmo estudo de razão. E tudo isso é muito pertinente para o Enem. Porém... Sim, mas para a gente se aprofundar mais no conteúdo, a gente precisa deixar isso para uma próxima aula. Exato. Mas a aula foi muito maneira, concorda? Mauro, eu achei incrível. E você que está aí assistindo, curtiu a nossa aula, percebeu que a matemática não é nenhum monstro dos 7 mares? Ainda falta um pouquinho de tempo para o Enem e você ainda pode se preparar. Sim, vocês já estão sabendo da novidade? Se você for cliente TIM, você estuda na Desco de graça e não gasta nadinha da sua internet. Cola na Desco e venha se preparar para o Enem. Tchau, Beijo, tchau, gente. Até a próxima. Ué, esse negócio bateu na minha cara. Mauro, a gente veio aqui para falar que os navios não entram na água. Eu falei navio, não falei? Vamos conhecer o navio aí, ó. Calma, Mauro. Não é do dia pra noite que o navio é colocado navio. Submarino, 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 submarino. A gente vai falar sobre todas as etapas aí de construção de um navio. Submarino, submarino. A extensão do navio. De novo!